pessoal, bem-vindos ao nosso segundo vídeo do nosso novo canal. Eu queria relatar aqui, começar o vídeo relatando algo que me marcou bastante quando meu filho mais novo tinha 9 anos mais ou menos. A gente estava assistindo, hoje ele tem 16, mas a gente estava assistindo um documentário sobre o meio ambiente. Um documentário sobre o meio ambiente estava falando sobre o Ártico e começou a mostrar sobre a morte dos ursos polares e a situação que, devido ao aquecimento global e as mudanças climáticas, estava reduzindo a oferta de alimento para os ursos e como isso estava afetando a população de ursos, que vai ser extinta em algumas décadas por causa disso. E antes disso tinha mostrado a vida dos ursos, aquela coisa maravilhosa, né? A maneira como a natureza vive. E eu lembro que nesse momento, o meu filho, uma criança então, me olhou e fez um comentário com um olhar bastante crítico, bastante assim, eu representando o ser humano, né, ali do lado dele, né, o pai dele. A pergunta dele foi do tipo: e aí, é isso que vocês estão deixando para mim? Esse é o legado, é isso? Esse é o planeta que vocês, por ignorância... Ele sempre teve acesso a esse tipo de informação, eu sempre conversei muito com ele sobre isso, mas quando ele viu aquilo, eu tenho certeza que para ele aquele foi um momento importante realmente de entendimento do que se trata essa situação causada pelo homem, pelo ser humano, pela sua ganância, pelo seu desrespeito à vida, aos outros tipos de vida, aos outros seres que vivem no planeta, as outras formas de vida, e o resultado disso está sendo essa destruição que a gente está vivenciando em tempo real. A gente está tendo o privilégio, entre aspas, de viver isso hoje, e a gente quer discutir isso nesse canal, e esse e o sentimento desses jovens, principalmente dos jovens, é o principal foco desse nosso vídeo de hoje. Climate change anxiety. A ansiedade climática é algo que você encontra lidando com pacientes? Sim, e não se trata de um diagnóstico. É importante saber distinguir entre algo que está cada vez mais comum, e as pesquisas mostram que 3/4 dos jovens estão manifestando preocupações em relação às mudanças climáticas. Nós fizemos uma pesquisa entre os inscritos do canal Ambiente e Cidadania sobre qual deveria ser o nome desse novo canal. E Diário do Colapso Ambiental, que é o nome que vocês estão vendo aí no momento aí no canal, foi o vencedor, e por isso que o canal ficou de fato com esse nome. Mas esses dois outros títulos, Ansiedade Climática e Diário do Antropoceno, também não são nada desprezíveis, teriam sido nomes muito bons. De toda forma, a gente resolveu pegar esses nomes que não viraram o nome do canal para transformar em vídeos. Aliás, os primeiros vídeos de verdade aqui do canal. Vamos falar hoje sobre ansiedade climática. E não são todos esses que possuem um problema de saúde mental, mas a ansiedade climática está contribuindo para problemas de saúde mental, especialmente entre adolescentes. Vocês estão vendo uma versão traduzida dessa entrevista de David Schechter, da CBS News, com a doutora Sarah Schwartz, que é professora de psicologia da Universidade de Suffolk. Por que é importante estabelecer a diferenciação de que não se trata de uma doença? O nosso objetivo como terapeutas é diminuir a ansiedade. A ideia é que a ansiedade é baseada em respostas individuais, a ansiedade convencional, e não em questões do ambiente, do entorno. Enquanto que a ansiedade climática é uma resposta normal e apropriada ao que está acontecendo na Terra, no mundo. Então não é o caso de simplesmente dizer que está tudo bem e que o paciente deve aprender algumas técnicas de respiração e fazendo isso você vai se sentir bem. E o objetivo então é reconhecer que existe uma questão importante. Então, é uma ansiedade legítima? Exatamente. É o que você esperaria, né? Eu suponho. O objetivo não é a negação e blá blá blá, está tudo bem. A ansiedade climática pode chegar a um nível de ser uma questão debilitante. Nós queremos abordar essa questão e dar apoio aos jovens, mas nesse caso não se trata apenas de diminuir a ansiedade. E ainda dentro
da forma como os jovens lidam com essa questão, quer dizer, é uma questão, é muito interessante que essa professora fala, essa doutora fala, no sentido de que não é uma questão, é uma questão coletiva e eu diria até óbvia, né? Por exemplo, é muito natural do ser humano querer, por exemplo, programar a sua vida. Quando ele chega numa certa idade, ele chega aos... Depende, cada um é de um jeito, né? Tem gente que envelhece sem se preocupar com isso. Mas tem jovens que já começam a querer programar a sua vida, sua aposentadoria, sua programação financeira, se vão investir em que tipo de aposentadoria, que tipo de velhice que eles querem ter, né? A pessoa está lá com 15, 18, 20 anos, já está pensando, dali a 40, 50 anos, como é que ele vai querer estar, e começa a fazer sua programação. Existem estudos, inclusive vou colocar aqui na descrição do vídeo depois, algumas matérias sobre isso, que mostram que os jovens não tem não faz sentido mais para o jovem hoje. Olha que loucura o que a gente está vivendo e a pouca atenção que se dá para uma coisa tão grande como essa. Tá fazendo cada vez menos sentido para a juventude pensar nisso, pensar no futuro, pensar na programação, fazer seguros, fazer previdência privada, ou planos de aposentadoria, ou qualquer plano que seja, está perdendo sentido quando a gente está tendo uma perspectiva de colapso nas próximas, aí varia da previsão, né, se é nos próximos 10 anos ou nos próximos 20, mas poucas pessoas discutem ou tem dúvida de que daqui a 50 anos a gente vai ter uma realidade completamente diferente, causada pela mudança climática e pelas atitudes contínuas do ser humano em relação aos recursos humanos da Terra. Então, se isso não vai gerar ansiedade num jovem, quer dizer, como é que a pessoa, é da natureza do ser humano querer se programar para o futuro, querer pensar a sua vida, e essa opção não está sendo dada por esses jovens pela primeira vez. É a primeira geração que não tem que é questionado esse direito de pensar no seu próprio futuro. Você imagina o que significa isso dentro da cabeça dos jovens? Então a ansiedade é uma resposta apropriada de como se abordar as mudanças climáticas? A gente está vivendo uma situação de ondas de calor, de incêndios florestais, secas, ciclones, inundações. Isso virou uma questão cotidiana. E a ansiedade é uma resposta apropriada para ameaças reais. E são questões que vão se aprofundar muito mais no futuro, e as pessoas estão vendo de verdade que há uma ameaça. E o nosso sistema de ansiedade, ele é desenhado para ser uma espécie de sistema de alerta para situações em que há uma ameaça para a sobrevivência, e nós devemos estar prontos para responder a essa ameaça. Começar ficando preocupado. Sim, começar ficando preocupado, exatamente. E não se trata apenas de ansiedade, existe luto, existe raiva, e são respostas perfeitamente apropriadas para a situação das mudanças climáticas. Pondé, sua tese é um pouco diferente. Ok, muito interessante aquele vídeo que a gente acabou de ver, e vamos ver agora o outro lado, né? O Pondé, que é um reacionário, é um cínico, é um cético, e vai desprezar a importância da ansiedade climática. Vamos escutar. Eu não. É claro que existe o problema do meio ambiente, é claro que se deve cuidar do meio ambiente. Nossa, que ecológico ele, né? Primeiro, eu não acho que vai se achar solução nenhuma para o combustível fóssil se você colocar em risco as riquezas de quem ganha dinheiro com combustível fóssil, né? Ainda mais se atrapalhar de dar dinheiro para quem ganha dinheiro com o combustível fóssil. Não é assim que a gente vai resolver a questão, tirando o dinheiro dos petroleiros. O Pondé é um ridículo, né? Mas vamos lá, vamos aguentar um pouco, porque ele vai falar umas coisas importantes sobre ansiedade climática. Tudo errado, né? Tudo errado, é o anti-exemplo. E se você não encontrar um método para produzir tanta indústria. Depois, eu não duvido que o discurso do jovem esteja inclusive engatado numa pauta política como essa. Tá, o jovem não pensa, né, pro Pondé. O discurso dele está engatado numa pauta política, né? Ele é influenciado, né? Mas eu acho que seria importante pontuar que a ansiedade vem de várias frentes. Primeiro vem a ansiedade com a consciência da competição gigantesca que eles têm que enfrentar no trabalho. Tá, essa é a ansiedade que o Pondé acha que tem que ter mesmo, né? Competição gigantesca para enfrentar no trabalho. Vem a ansiedade em relação às famílias disfuncionais. Ah, Pondé, que interessante. Então a ansiedade climática pode vir das famílias disfuncionais. Assim, a minha família, talvez, né? Meu pai e minha mãe separados, muito jovens. Quando eu era muito jovem, né? Uma família disfuncional. Talvez é por isso que eu virei ambientalista.
E hoje em dia eu acho que eu estou com ansiedade climática, mas não, é só problema psicológico de famílias não funcionais. Das quais eles vêm. Vem a ansiedade do sentimento de que eles não querem nem ter filhos. Põe na conta da crise ambiental, mas a realidade é porque não quer ter o problema de lidar com filhos. Ah, certo, certo, né? Então, quando a gente pensa aí no colapso da civilização nas próximas décadas e resolve não ter filhos, na verdade isso é desculpa. A explicação mesmo é preguiça, vagabundagem, incapacidade de assumir responsabilidades. Então me parece que é uma forma que você fica bem na fita, entende? Não que não exista o problema. Então o melhor que o Pondé pode falar sobre a crise climática ambiental é não que não exista o problema. Esse é o nosso filósofo da TV Cultura. Eu, a princípio, fui contra colocar essa fala. Eu tinha mandado pro Rodolfo no nosso grupo do WhatsApp. E eu tinha mandado mais como uma piada, né? Porque a gente já fez algumas críticas ao Pondé sobre como ele se posiciona no meio ambiente. Então, a princípio, quando o Rodolfo usou esse vídeo, eu fiquei meio em dúvida se era uma boa ideia, porque é tão ruim, tão ruim a argumentação dele, é tão sem sentido, só que por outro lado, como o Rodolfo falou, ela é bem exemplar de como que a sociedade, a sociedade de forma geral, né, e as pessoas que defendem esse sistema que a gente vive, que lucram com ele, quer dizer, que buscam argumentos para justificar esses absurdos que a gente vive. O Pondé é uma voz, né? É uma coisa bizarra, a fala dele, mas ele representa sim a fala de muitas pessoas, o pensamento de muitas pessoas. Ele verbaliza o pensamento de muitas pessoas que simplesmente ignoram, não falam sobre o assunto, não, ele também não fala, na verdade, né? Ele, em vez de abordar o problema, ele fica acusando os jovens, que é muito comum de pessoas da minha idade, um pouco mais velhas como ele, essa raiva do jovem, né? Porque você já passou pela juventude, a juventude é uma fase tão bonita, e a pessoa tem uma certa dificuldade de respeitar o jovem, né? De respeitar o pensamento do jovem, sempre ridicularizando ele. Então essa é a linha que o Pondé usa, né? De ridicularização, sempre foi assim. Ele tem um ódio pela Greta Thunberg, a moça, a sueca ativista ambiental. A gente já viu alguns vídeos sobre isso no outro canal. Mas pôr na conta de que alguém está ansioso com o problema climático e porque parou de comer carne vermelha a partir de uma análise extremamente estreita dessa questão, certo? E que isso vai salvar o planeta, a mim... Que análise estreita, Pondé? Que análise estreita? Eu tô aqui, olha, na beira do rio Xingu, a gente vê desmatamento para quê? Para abrir fazenda, para criar gado. Qual é a análise estreita? Ah, que isso vai salvar o planeta? Mas ninguém fala que isso vai salvar o planeta. Você acrescentou essa frasezinha final, depois de estreita, para fazer a caricatura. Que é só isso que você sabe fazer. Me soa mais ou menos como se entregar o destino do planeta na mão do centro acadêmico de uma faculdade, entendeu? Opa, entregar o destino do planeta nas mãos de um centro acadêmico de uma faculdade não é má ideia não, viu? Acho que se entregasse o destino do planeta Terra na mão do pessoal que frequentava o centro acadêmico da minha faculdade, estaríamos muito melhor do que nas mãos de quem tem realmente, de fato, o poder. O genocida que você apoia lá em Israel, né, Pondé? O centro acadêmico quer falar, para de jogar bomba nos palestinos imediatamente. Eu acho que é uma ideia bastante estreita. Não que não exista esse problema, mas não acredito de forma nenhuma que a ansiedade, que é fato, os jovens chegam na universidade, muitos deles mais medicados do que eram antes. Então, agora a gente entende a importância de distinguir a ansiedade convencional da ansiedade climática, que a professora falou ali no primeiro vídeo, em inglês, que eu traduzi. Por isso que ela fala, esse tipo de ansiedade, com dificuldade de assumir responsabilidade, com competição, etc., você pode tratar e reduzir com técnicas de respiração, de meditação, de organização. Mas a ansiedade climática não, a ideia não é reduzir, porque é uma resposta apropriada para uma situação de colapso ambiental.
Então, se eles têm algum tipo de tensão com colegas, que acontece entre pessoas e sempre existiu no ambiente escolar e universitário, muitos deles acham que é a direção que tem que dar conta desse tipo de tensão, entende? Então, os jovens hoje são Mais frágeis. mais vulneráveis, mais frágeis. Infelizmente, tem uma gama, inclusive, de profissionais da área que investem nessa imagem de que não, eles estão sofrendo por causa da crise ambiental. We are seeing higher levels of climate change anxiety in younger people versus older people. Part of that is they appropriately do see that they will bear the brunt of the effects of climate change. A lot of them are feeling like even though I thought I would have kids, now with climate change it doesn't make sense anymore. Eu não vou continuar aquele trabalho de tradução simultânea, não. Deu muito trabalho. Aquela primeira parte eu gastei metade do dia fazendo. Aí, rapidamente, ela diz que os jovens, é natural que os jovens sintam mais ansiedade climática do que os mais velhos, porque eles vão viver mais tempo, né? Mais décadas. A crise climática está bem aí, o colapso ambiental, o colapso da civilização está bem aí na frente. Então eu devo estar já bem velhinho quando começar a população humana a diminuir de fato. Mas o meu filho vai estar certamente bem mais jovem e uma pessoa que está hoje com 5, 10 anos vai enfrentar isso num período mais anterior da vida, né? Então isso é natural. E por isso que muita gente opta por não ter filhos, né? O que na cabeça do Pondé é pura vagabundagem e irresponsabilidade, né? É ignorante, né? O Pondé que diz que não se pode dizer que não há o problema ambiental. Olá, eu sou a Cláudia Bório, eu sou ativista ambiental aqui no Paraná. Queria agradecer ao Rodolfo por ter me convidado para participar desse vídeo para falar sobre ansiedade climática. Ô Cláudia, eu que agradeço a sua participação. A Cláudia é uma pessoa que há muitos anos se dedica a essa questão do colapso ambiental, colapso da civilização, muito preocupada com isso. E Cláudia vai nos ajudar aqui a pensar a ansiedade climática, mas também em várias outras questões. Você sabe o que é um prepper? Preppers são aquelas pessoas que sentem a ansiedade climática e se preparam para o colapso, né? Se preparam como? Tem gente que estocando comida, estocando água, tem gente se preparando de uma forma positiva e tem gente se preparando de formas mais negativas, até acumulando armas, né? Será que eu sou um prepper? Eu estou aqui perto da minha casa cuidando de um plantio de árvores aqui na beira do Rio Xingu, que eu espero que dentro de 15 anos torne esse lugar um pouco mais fresco. E eu estou preparando o lugar onde eu pretendo caminhar nos meus dias de velhice, que serão quentes. E essas árvores que eu estou plantando aqui, eu espero que tornem essas caminhadas que eu vou ter que fazer mesmo pela minha saúde, torne elas um pouco mais agradáveis. Será que eu sou um prepper? Enfim, vamos ouvir o que a Cláudia tem a dizer. Eu achei interessante esse tema porque, primeiro de tudo, ficou aquela dúvida, afinal, o que é ansiedade climática, né? Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas e uma das pessoas para quem eu perguntei falou uma definição interessante, falou assim: será que a ansiedade climática não é aquela depressão que a gente sente depois de ver os danos causados por algum fenômeno do clima? E eu pensei bem e falei, acho que não. A ansiedade climática é um sentimento de antecipação da preocupação com o que pode acontecer devido ao clima. A etimologia da palavra ansiedade vem de ansietas, que no latim quer dizer preso num lugar estreito. Ou seja, é a sensação de angústia que a gente tem de não estar conseguindo escapar de uma situação aflitiva. Existe um psicólogo que é um dos pioneiros da psicanálise, chamado Skinner. Ele fala que as palavras que a gente usa para definir os sentimentos são como metáforas. Elas se valem de imagens muito poderosas para explicar o que a gente sente. Então a ansiedade climática realmente existe. É um fato, as pessoas estão sofrendo disso porque nosso mundo está agora passando por transformações absurdas, assustadoras.
E essa ansiedade, como ela é uma emoção muito antiga no nosso cérebro, ela reside na amígdala, que é uma estrutura bem profunda do cérebro, onde a gente tem a sensação de medo. Ela pode ter efeitos paralisantes, né, na pessoa que sofre de ansiedade. E ela pode ter um efeito de incitar a ação também, né? Você pode se mobilizar para fazer algo. Então, nesse ponto, a ansiedade pode ser criativa. Pode levar você a se prevenir, a tomar cuidado, a fazer coisas para ter uma vida mais segura ou mesmo se engajar na militância ambiental, como é o nosso caso. E até para terminar essa fala, eu achei interessante que existe um pesquisador australiano, o nome dele é Glenn Albrecht, é um filósofo e ambientalista, e ele cunhou um termo que é o corolário, vamos dizer assim, da ansiedade climática. Ele inventou a palavra solastalgia. A solastalgia é diferente da nostalgia. A nostalgia é o que a gente sente quando a gente foi embora de um lugar e a gente perdeu aquela recordação de infância, aquela recordação boa, amorosa. E a solastalgia é quando a gente continua morando no mesmo lugar, mas aquele lugar bom que a gente gostava foi tirado de nós, foi transformado pela destruição ambiental e não existe mais. Então é o caso de uma pessoa que foi morar num sítio paradisíaco, num lugar intocado, e de repente surgiu um empreendimento mineral do lado. Uma mina destruiu todo o ambiente da região, né? Ou a pessoa que foi morar num subúrbio de uma cidade achando que ia ser agradável e construir uma fábrica poluidora. E parece um pouco que nós estamos sentindo coletivamente agora, além da ansiedade climática, é a solastalgia. É uma saudade de um mundo que era mais perfeito, digamos assim. Mas nós não temos como voltar para trás, né? Vamos ter que continuar seguindo em frente. Acho que é isso que eu tinha para dizer.